estou, pois um dia ele morreu por mim. Livre estou. Constantemente agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. Amém? Vamos dar continuidade nesta manhã. Ministração do irmão Romeu. Gostaria de convidá-lo a se dirigir até aqui. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, muito obrigado por podermos nos reunir debaixo do Teu nome. Desejamos de todo o nosso coração estarmos assentados aos Teus pés. Tu és o Senhor. Desejamos e pedimos a Ti que nossos olhos sejam iluminados para vermos algo mais das glórias da pessoa e obra do Senhor. E também das glórias da igreja, que é o Seu corpo. Te pedimos que o Senhor tome a Tua palavra nas Tuas mãos, as nossas vidas nas Tuas mãos,
e disponha desse tempo segundo a tua administração. Tira esses canos dos nossos olhos. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios. Efésios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 15. Efésios 1, 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, como temos visto desde o primeiro dia, quão necessário é que nós sejamos um povo de olhos abertos. Visão celestial não é uma opção. Visão celestial sempre será algo governante em nossa vida espiritual, em todos os sentidos. Ela inclusive atuará, além de governante, como aquele filtro do qual falamos, pelo qual toda a nossa vida, estilo de vida, relacionamentos, comportamentos, culto, serviço, ministério, adoração, tudo passará por esse filtro da visão celestial. Que visão celestial é essa? Em primeiro lugar, a visão das glórias da pessoa e obra de Cristo, porque Ele é o cabeça deste novo homem, da nova criação. Por outro lado, ou paralelamente, nós precisamos abordar as Escrituras consistentemente para conhecermos as glórias da igreja. Por que as glórias da igreja? Porque a igreja é o seu corpo, a plenitude, nada menos do que isso, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja não é pequena, a igreja é magnífica, por causa dela ser o corpo deste glorioso cabeça. Então, desde o início, nessa epístola aos Efésios, os irmãos vão ver a união dessas duas palavras. Você percebeu? Versículos 22 e versículos 23 do texto que lemos. Versículo 22, a ênfase está em quem? Na cabeça. E o versículo 23? No corpo. Irmão, eu não sei se você vai encontrar, se encontrar, me diga depois da reunião, qual é uma definição melhor sobre a igreja do que Efésios 23. A igreja, veja o que diz Efésios 23. A igreja, o que é a igreja? A igreja é o seu corpo. A plenitude
daquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja não é pequena, a igreja é tremenda, porque o seu Senhor é esse cabeça glorioso da igreja, o Filho de Deus, aquele que nos versos anteriores, conforme foi descrito, ele entrou na morte, ele foi ressuscitado da morte, ele está sentado à destra do trono de Deus. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Nem no presente século, nem no vindouro haverá um nome mais sublime do que este nome. E esse Senhor constituiu a igreja, o seu corpo. E essa palavra aqui, plenitude, ela é muito especial. Sabe por quê? Essa palavra pleroma, ela foi usada por Paulo em várias instâncias. Aos Colossenses, por exemplo, ele diz assim: aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude, ou esse pleroma de Deus, significando que, no caso dos Colossenses, a heresia colossense dizia que entre o Deus maior, que eles não criam ser pessoal, é como um espírito amorfo, um Deus maior, entre esse Deus místico e os seres humanos criados, havia uma série de mediadores, eles chamavam de aions, como se fossem emanações desse Deus, espírito maior, como um sol emanando seus raios, aions, intermediários. Então, para que nós chegássemos à plenitude de Deus, no conceito dos gnósticos, nós teríamos que conhecer ou contactar esses intermediários espirituais, para que nós fôssemos sendo espiritualizados, até nos perdermos no Espírito Divino. Esse é ainda hoje o ensino do budismo, o ensino da Bhagavad Gita, a Bíblia dos hindus, o hinduísmo, o brahmanismo. Então é um tipo de salvação, entre aspas, que é de baixo para cima. Nós vamos sendo espiritualizados, até nos sermos absorvidos por esse Espírito maior, esse Espírito divino. Então, entre esse Espírito e os seres humanos, há essas emanações, aions. Então, Paulo escreveu essa epístola aos Colossenses dizendo assim: cuidado, ninguém vos engane com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Coisa tremenda. Ele está dizendo: não há intermediários. Deus não é um espírito amorfo, e entre ele não há intermediários. Nós precisamos contactar para sermos espiritualizados, absorvidos pelo Espírito Divino. Mas esse Deus pessoal, ele se revelou de forma pessoal e encarnada. A palavra que ele usa para corporalmente em Colossenses é somáticos, soma, corpo, substância, dizendo que esse verbo que é Deus e que está com Deus, ele assumiu natureza humana, e nele, corporalmente, habita toda a plenitude da divindade. Esse é o Senhor Jesus, o cabeça da igreja. Então ele vai descrever esse Senhor como cabeça, enfatizando a glória do cabeça, sua pessoa e sua obra. Em especial, no caso dessas duas epístolas, Efésios e Colossenses, ele vai destacar o cabeça em Colossenses. O foco, não que ele não fale da igreja em Colossenses, ele fala e fala bastante, mas não é o foco. O foco de Colossenses é Cristo, o cabeça da igreja. E em Efésios o contrário, não é que ele não fale de Cristo, ele fala de Cristo e fala de formas tremendas, mas o foco de Efésios é a igreja, é o corpo de Cristo que é a igreja. Por isso essas duas epístolas são chamadas de epístolas gêmeas, paralelas. Colossenses fala da glória da cabeça do corpo, e Efésios fala da glória do corpo da cabeça. Então Efésios e Colossenses vão andar juntos, como epístolas gêmeas, paralelas, maravilhosas, descortinando isso, que desde o primeiro dia temos chamado de o novo homem da nova criação. Então, que novo homem da nova criação é esse? Esse novo homem da nova criação, ele tem Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, vitorioso sobre a morte, que entra na morte, que sai da morte, que é entronizado
como cabeça desse novo homem da nova criação. E a igreja é o corpo deste novo homem da nova criação. Por isso em Efésios 1 é dito, a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, nós temos que começar o que é tão chamado aí, você já deve ter ouvido essa expressão de visão da igreja, de forma bastante escriturística, e não segundo tradições de homens, ou conceitos de entidades, ou visão de sistemas, ou de movimentos, ou de organizações, ou seja lá o que for. Mas qual é o conceito bíblico da igreja? Então acho que o melhor lugar para nós começarmos é aí, Efésios capítulo 1, versículo 23. A igreja é o seu corpo, e ela é, como sendo o seu corpo, a plenitude, não um pedaço, não uma parte, não um complemento, mas ela é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, em primeiro lugar, a igreja é um organismo. Organismo. Irmãos, talvez você já tenha ouvido essa frase muitas vezes, mas a questão não é ouvir frases. A questão é se essa realidade do verso 17 que nós lemos já aconteceu conosco. Se nós fomos alvo de ação, porque desejamos, porque buscamos, pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á, buscai, e achareis. Então, se nós de coração honesto, sincero, desejoso, faminto, nós já fizemos essa oração do verso 17, que o Senhor nos conceda o espírito de sabedoria e de o que é revelar. O que é velar? Colocar véu, ou colocar venda. Velar é fazer isso, né? O que é revelar? Revelar é fazer isso, né? Revelação, remover o véu. Para quê? Para que nós vejamos as coisas do ponto de vista de Deus. Nosso problema é que nós vemos as coisas do nosso ponto de vista. Irmãos, sejamos bem honestos. Apenas uma pergunta de início, você não tem nenhuma resposta da minha, só ao seu Senhor. Mas fique com essa pergunta. Tudo que nós fazemos como Assembleia, isso inclui todos nós, estou me incluindo, tudo que nós fazemos como Assembleia proveio do conhecimento, da vontade, da cabeça? Ou nós imitamos o que temos visto em outras Assembleias? Senhor Jesus tem sido cabeça da nossa Assembleia, que estritamente falando nós não podemos chamar de nossa, porque a igreja é o seu corpo. Amém. Ele disse, eu edificarei a minha, e esse minha é muito possessivo, não tem a sua igreja, nem a nossa igreja, eu edificarei a minha igreja. O Senhor não reparte a igreja dele com ninguém, ela é só dele, a minha igreja. E tem mais, ele disse que ele edificaria. Então, de novo, estritamente falando, ninguém é capaz de fazer isso, porque ele falou que ele que faria. Aí você diz, nossa, mas onde eu entro então? Nós não entramos, nós saímos. E depois de nós sairmos, aí nós temos alguma utilidade, né? Então, na medida em que o Espírito de sabedoria e revelação é uma realidade para nós, então, nesse Espírito, na vida de Cristo, pela revelação de Cristo, pela clareza das Escrituras que mostram Cristo, e movidos então pela eficácia do Espírito de Deus que habita em nós, aí sim, nós podemos ser maravilhosamente co-operadores, não operadores, porque só tem um operador, é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Mas pela sua imensa graça, nós podemos ser esse corpo. De Deus somos cooperadores, como foi lido esse texto por um irmão aqui em outro dia. E lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós, né? Então, é tão importante o nosso entendimento a respeito disso. Cuidado, irmãos, quando nós tocamos na igreja. Você se lembra o que aconteceu quando Saulo de Tarso tocou na igreja, né? Por que tu me persegues? Foi o que ele ouviu do Senhor. A igreja é o seu corpo, é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Tocar na igreja é tocar nele mesmo, é tocar no cabeça. Tentar promover alguma coisa na igreja que não seja derivada de revelação do cabeça da igreja é fogo estranho na igreja. E nós sabemos o que o Senhor faz com fogo estranho. Então, irmãos,
se nós queremos retornar ao padrão bíblico da igreja, nós temos que pedir a misericórdia do Senhor, porque há muita palha no meio de nós para ser queimada, muita palha, muita coisa que foi edificada que não provei do céu, provei da terra, não provei da mente de Deus, provei da mente dos homens. Então, com que humildade, honestidade, compromisso, coragem, ousadia, sem olhar para homens, sem querer manter o nosso ninho fofinho, porque disso depende a minha vida, meu sustento, seja lá o que for, meu ministério. Mas se nós estamos dispostos a examinar as coisas segundo o conceito de Deus, e não vai nenhum livro, não vai nenhum livro, a não ser neste livro, mas com este coração, espírito, sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, para que passo a passo, nosso Deus não é traumático, passo a passo, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, mas que passo a passo Ele encontre caminho no nosso coração, para que então, o que Pedro diz tão sério, 1 Pedro 4, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Você lembra? E ele fala assim: ora, se esse juízo há de vir por nós, o que será daqueles que não obedecem ao Evangelho? Mas você vê como é que o processo de juízo de Deus opera? Onde o juízo de Deus vem primeiro? No mundo. É interessante a visão que normalmente a igreja tem, né? Muitas vezes a gente ouve isso, irmãos dizendo assim: eu não entendo como que Deus permite isso, ou como que Deus permite aquilo, ou como que Deus não julga aquilo. Olha o grau de impiedade que essas pessoas vivem, olha o que elas fazem, e parece que Deus está isso, e Deus está aquilo. Sabe qual é a explicação, mano? O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Se nós estivéssemos nos dispondo ao juízo de Deus pela sua palavra, pelo seu Espírito, a pureza da igreja afetaria a vida de toda a sociedade. Quando nós olhamos para a sociedade, nós devíamos ter vergonha de nós, e não vergonha deles, porque a igreja tem perdido o seu poder de influência. Vós sois a luz do mundo, e vós sois o sal da terra. Mas se o sal se torna insípido, nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Nosso Senhor foi bem duro, não foi? Porque essa é a realidade. Então, irmão, o Senhor nos ajude a sondar os nossos próprios corações, revendo então nossos conceitos, de onde recebemos, quem que nos ensinou, de qual tradição que nós viemos, de que berço nós aprendemos. Então nós estamos praticando o status quo, as coisas como são, mas nós não temos recebido entendimento da igreja segundo a palavra de Deus, e isso é grave, porque nós estaremos fazendo coisas que não provém do céu, isso provém da mentalidade humana, terrena. Isso é uma exortação para todos nós. Os irmãos sabem muito bem. Um desserviço que nós podemos prestar à igreja, como ministros de Deus, é jogar pedra na vidraça. Infelizmente, há muitos tipos de ministérios que jogam pedra na vidraça, destroem, quebram, mas não edificam nada, não apontam caminho nenhum, ministram o que não é, mas não tem entendimento do que é. E creio que nós precisamos de um caminho positivo, acima de tudo. Então, que o Senhor, pela sua misericórdia, nos ajude. Que o Senhor encontre nesta assembleia aqui em Recife corações e joelhos dobrados com essa oração: Senhor, queremos espírito de sabedoria e de revelação. Só que, irmão, esse pedido é sério, porque na medida que o Senhor derrama luz sobre nós, nós somos responsáveis, e Ele cobrará de nós se nós negociarmos nossa visão. Nós vamos pagar um preço caro por isso, porque nós não poderemos dizer assim: o Senhor não nos revelou, o Senhor não nos falou, o Senhor não nos mostrou. Lembra que Ele diz em João: se eu não viesse e não lhes tivesse falado, pecado não teria. Mas agora eles não têm desculpa do seu pecado. Então é muito sério pedir luz do Senhor. Não é leviano, é grave. Luz do Senhor é uma dádiva do Senhor. Você lembra o problema de Laodiceia? Laodiceia estava dando nojo no estômago do Senhor. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque és morto.
Mas lembra que esse maravilhoso Senhor, porque a igreja é casa dele. Então ele foi posto para fora da Assembleia de Laodiceia, porque ele disse que ele estava na porta. Oh, irmão, que coisa tremenda. Igreja, veja, igreja de Laodiceia. Aqui em Efésios nós vemos a igreja é o seu corpo dele. Eu edificarei a minha igreja. Agora Laodiceia tinha a ele do lado de fora. Mas sabe a coisa triste? É que Laodiceia não notou diferença nenhuma. Ele dentro e ele fora era a mesma coisa. O serviço deles continuava, tudo que eles tinham que fazer eles faziam, tudo estava acontecendo, né? O culto, a religião, a adoração, seja lá o que fosse. E mais, bastante orgulho de si mesmo. Oh, como somos preciosos, estamos ricos, abastados, não temos necessidade de coisa alguma, né? O Senhor disse assim: compre de mim, compre, preço, compre de mim, porque um preço tem que ser pago quando nós estamos nessa condição. Colírio para ungir os teus olhos, para que vejas, você vê? Visão celestial, visão espiritual, para que vejas a vergonha da tua nudez. Porque na verdade tu és miserável, pobre, cego e nu. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Será que nós teríamos esse coração se nós fôssemos postos para fora da nossa casa como pais, hein? Nossa família nos pôs para fora e disse assim: não precisamos de você, estamos ricos e abastados. Nossa família jogou nós para fora. Pense em você, pai. Você ficaria lá no portão batendo e dizendo assim: eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Ser pois zeloso, arrepende-te. A ideia daquele noivo lá de Cantares, lembra? A noiva demorou para abrir a porta. Quando ela foi abrir a porta, ele não estava mais, né? Ele estava ali molhado do orvalho, desejando entrar. Mas ela diz: eu já me arrumei todo, eu já me lavei, eu já estou aqui no meu leito, não posso levantar para abrir a porta. E quando ela vai abrir a porta, ele não estava mais lá. Aí ela sai desesperada à procura dele. Não é assim, Cantares? Sabe que esse é um processo disciplinar do Senhor? Ele não retira de nós o seu espírito, porque isso não é possível. Ele já nos deu o seu espírito. Mas ele retira de nós o senso da sua presença, o senso daquela doçura da sua presença, do valor da sua presença, do frescor da sua presença, o gozo da sua presença. Sabe por que ele faz isso? Isso é um dispositivo do amor. Ele faz isso para que nós corramos atrás dele, porque nós não temos tido mais o gozo do seu amor. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a reconhecer qual é o nosso estado real. Sim, como indivíduos, também como famílias, mas vamos pensar no aspecto corporativo, como assembleia. Nossa vida como assembleia, relacionamentos como assembleia, ministério como assembleia, ministério de todos os santos. Se nós realmente temos agradado ao Senhor e pedir a Ele que julgue, só Ele pode fazer, né? Quem conhece a nossa realidade? Só Ele mesmo. Mas se nós estivermos dispostos a apresentar a Ele a nossa realidade, irmãos, não há limites para que o Senhor quer e pode fazer conosco para erguer um testemunho valioso nesses dias do fim. E será que não é isso que nós desejamos? Se não é, então o que nós desejamos? Nossa consciência está aplacada porque nós temos práticas religiosas? É isso? É isso? É bom praticar religião? É bom vir aqui todo dia da reunião, juntar um grupo e louvar, ouvir a Bíblia, e nossa consciência está aplacada? Sabe onde o conceito de sinagoga foi inventado? Na Babilônia. Não tinha sinagoga antes da Babilônia. Na Babilônia, eles não tinham o centro da adoração. Qual era o centro da adoração? Jerusalém. O templo, o altar, onde o sacrifício era oferecido. Imagina adorar o Senhor sem sacrifício, sem altar. Era impossível. O altar era o centro da adoração. Sim. Em Babilônia, eles não poderiam erguer altar. Era uma profanação. Eles não fariam isso. Por quê? Porque o Senhor falou que o nome dele, a vontade dele, estariam em Jerusalém. Como eles poderiam edificar isso em Babilônia? Nunca fariam. Mas a consciência religiosa incomodava eles. Então eles inventaram o conceito de sinagogas. Nas sinagogas poderiam cantar os salmos, poderiam ler a Torá, poderiam fazer as suas orações. Você vê que beleza? Tinham tudo que precisavam. Canta os salmos, lê a Torá, lê, faz as orações,
mas eles não tinham o essencial: o altar, o sacrifício, o sangue. Sabe o que isso fala aqui na linguagem do Novo Testamento? O altar, você sabe, fala da cruz. Então o que eles não tinham? Eles não tinham, tipologicamente falando, a realidade da centralidade da pessoa e obra do Senhor Jesus. Mas eles tinham aquela adoração, entre aspas. Então a consciência religiosa deles podia ser aplacada. O conceito da sinagoga. Será que você não vê um paralelo hoje, no meio da cristandade? Nós sabemos o quanto da mensagem pregada hoje não contém mais os termos sangue, pecado, cruz, redenção, muito menos a questão do eterno propósito de Deus. Por isso nem se fala, né? Então, que tipo de mensagem é essa? E que tipo de vida da igreja é essa? Que não contém nada do Evangelho e dos fundamentos do Evangelho. Então, irmãos, nós precisamos provar os nossos corações. Vida, serviço, adoração, tudo, pedindo ao Senhor: Senhor, ajuda-nos, filtra-nos, prova-nos, faz passar o teu fogo aqui. Sabe o que entende o fogo? A palha, porque não sobra nada quando ela passa pelo fogo. Mas o ouro não tem o fogo, porque ouro é ouro. Nós já temos a vida e a natureza de Deus. Isso é ouro, implantado em nós. A questão é, esse ouro não é puro. Por quê? Porque nós estamos aqui. A natureza, a vida pura, santa de Deus, mas está implantada em nós. É um tesouro em vaso de barro, lembre-se sempre. Então esse ouro, nesse aspecto, ele precisa ser depurado pelo fogo. Não é o que Pedro diz na primeira epístola dele? A vossa fé é mais preciosa que o ouro, mesmo depurado por fogo, reduz de louvor, honra e glória. E o que é esse depurado por fogo, segundo Pedro? As aflições, ou as tribulações. A maneira como ele mesmo fala na sua carta: Deus julga a sua casa. O juízo vai começar pela casa de Deus. Mas nós precisamos estar dispostos e pedir ao Senhor que faça isso. Senhor, prova nossas vidas, prova o nosso serviço, prova a nossa adoração. Senhor, o Senhor está aspirando isso com gozo, com prazer, ou nós temos oferecido fogo estranho ao Senhor? A realidade do que estamos fazendo prova o nosso coração, fala conosco. Irmãos, não há limites para que o Senhor pode e quer fazer conosco como assembleia, se nós dispormos do nosso coração assim. Nós precisamos fazer isso, para que nós possamos avançar. Nossa grande necessidade é avançar como testemunho do Senhor. Graças a Deus pelo que já conquistamos até aqui. Sim, graças a Deus, veio dele. Mas o nosso grande desafio é avançar, porque o Senhor tem muito mais demanda para a sua igreja do que nós temos alcançado até aqui. Por quê? Porque a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E o propósito dele é revelar pela igreja, Efésios 3,10, como vimos ontem, a sua multiforme sabedoria, e fazer essa sabedoria conhecida de principados, potestades, lugares celestiais. Esse é o impacto da igreja. Nós não podemos nos contentar com menos, de jeito nenhum. Paulo usa essa palavra pleroma, plenitude, em mais vezes, tanto em Efésios quanto em Colossenses. Abra, por favor, no capítulo 3 agora. A segunda oração de Paulo nessa epístola, Efésios capítulo 3. Veja o que ele diz. Efésios 3,14. Por esta causa. Qual causa? Paulo tinha uma causa. Por esta causa. Qual causa? Leia os versos anteriores, para você descobrir a causa. A causa está ali no verso 11. O eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa era a causa de Paulo. Vamos fazer uma outra pergunta aqui. Qual é a sua causa? Com que você está envolvido? Essa aqui é a única causa digna, irmão, de envolvimento de todo o nosso coração. Toda outra causa é menor. Tudo tem que estar subordinado a essa causa. Do contrário, é pequeno demais, rasteiro demais. Por essa causa é que eu me ponho de joelhos diante do Pai. Que servo precioso esse Paulo, né? Sabe, Atos 9, quando começa a narrativa de Paulo saindo de Jerusalém com cartas para ir a Damasco para aprender cristão, sabe o que diz lá? Muito interessante, muito precioso, que livro de Atos. Diz assim, que Paulo, Saulo, ali, respirava. Você se lembra do texto?
ameaças e morte contra os cristãos. Se você olhar aquele versículo, a abordagem original dele, sabe qual é a ideia? Que Paulo era um touro bravo, que estava enfurecido, e que tinha aquelas ventanas abertas assim, ó, fungando contra os cristãos. Esse era o Saulo, feroz, inimigo do Evangelho. Vou exterminar essa seita de blasfemos, cristãos. Esse era o touro bravo. Quando ele vai para a estrada de Damasco, o Senhor quebra esse touro, derruba ele ali. E quando ele escreve já sua primeira epístola, jovem ainda, ministerialmente falando, quando ele escreve sua primeira epístola, os Tessalonicenses, ele fala assim: eu me tornei entre vós como uma ama que acaricia os próprios filhos. O Senhor Jesus transformou um touro numa ama que acaricia os próprios filhos. Esse é o valor da graça transformadora de Deus e da revelação de Deus em Cristo Jesus. Ele fala assim: então eu, querendo-vos muito, estava pronto a oferecer-vos não só o Evangelho de Deus, mas a minha própria vida. Paulo, irmãos, graças ao Senhor, esse homem foi transformado pela aflição celestial. Ó Rei Agripa, não fui desobediente à aflição celestial. Então, quando ele ora nessa epístola, ele diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, vamos chamar a atenção para uma nota aqui: habite Cristo. A palavra tem que ser bem entendida, porque senão, de novo, vai ficar confuso. Ele está escrevendo para irmãos, para Efésios, que já são regenerados, que já são habitados pelo Espírito Santo. Em Romanos ele escreveu assim: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo habita em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. Então ele já afirmou: Cristo está em vós. Em que sentido então ele ora para que assim habite Cristo no vosso coração? Não parece uma contradição? Só aparece, é claro. A palavra habite aqui significa fixe, residência. Uma contração de duas palavras no original, cuja ideia é fixar residência, cuja ideia é permear todo o ser. Não é lindo? Qual o lugar do Senhor Jesus no nosso ser pessoal? A oração de Paulo para os Efésios como assembleia era que Cristo permeasse toda a vida pessoal deles, toda a vida de assembleia deles, todo o relacionamento deles, tudo que eles eram, tudo que eles faziam. Habite Cristo. Compreendeu a ideia? Habite. Irmãos, o Senhor Jesus é um hóspede, entre aspas, muito diferente. Quando nós recebemos um hóspede na nossa casa, nós recebemos normalmente por onde? Sala de estar. Ele fica sentado talvez no lugar mais bonito e decorado da casa, sentindo o melhor cheiro, vendo o melhor ambiente, a sala de estar. Não é assim? E dali você tem uma comunhão, uma conversa, e normalmente dali ele vai embora. O Senhor Jesus é um hóspede, entre aspas, porque ele não é hóspede, ele é residente, né? Mas só para entendermos a figura, ele é um hóspede diferente. Quando ele entra em nossa casa, ele quer entrar pela área de serviço. Porque o primeiro lugar que ele quer conhecer no nosso ser, o primeiro lugar, é a lata do lixo. Porque nós somos aquilo que nós comemos. E é no lixo que você joga os seus resíduos, né? Então, se você abrir a lata de lixo, você vai saber o que aquela família é. Você sabe o que ela come. Não é isso? Biologicamente, fisiologicamente é assim, não é? Espiritualmente também. Nós somos o que nós comemos. João capítulo 6. Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. O nosso Senhor ensinou isso. Espiritualmente falando, nós somos o que nós comemos. Então, quando o nosso Senhor vem habitar em nós, o primeiro lugar que Ele quer conhecer, nossa lata de lixo. O que nos alimenta? O que dá prazer para nós? Qual a nossa dieta, espiritualmente falando? É ali que Ele quer começar. Porque Ele sabe que dali provém a realidade.
A sala de estar é hipocrisia, a lata de lixo é a realidade. Esse é o nosso maravilhoso Salvador, o Senhor Jesus, né? Então, nesse sentido que Paulo está orando, ele habite, ele fixe residência. Agora, irmãos, ele é um hóspede, de novo, usando apenas a figura, muito maravilhoso e gentil, porque ele não vai arrombando as portas dos quartos de nossa casa. Sabe o que ele vai fazer? De novo, graça e responsabilidade juntos. Ele vai dizer assim: filho meu, dá-me o teu coração. Ele vai pedindo as chaves dos compartimentos de nossa vida, uma a uma. E na medida que nós vamos dando a chave a ele abre a porta e ele vê um quarto cheio de teias de aranha, escuro, com insetos, né? Porque esses são os compartimentos, as câmaras do nosso ser interior. Ou você não é assim? Ou isso acontece só lá em casa? Né? Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração do homem e desesperadamente, essa palavra significa sem esperança, desesperadamente corrupto. E agora vem a pergunta: quem o conhecerá? Sabe o que Jeremias está dizendo? Nenhum de nós pode conhecer o seu próprio coração. Porque a resposta do versículo 10, Jeremias 17:10 é: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Né? Então, o que Sócrates falou 500 anos antes de Cristo, conhece a ti mesmo, é uma loucura impossível. Nenhum de nós pode conhecer a si mesmo. O homem de Deus do passado, Charles McIntosh, ele disse assim: o coração do homem é um inferno em miniatura, que só pode ser aberto diante ou debaixo da graça de Deus. É isso que o Senhor quer fazer conosco: abrir o nosso inferno em miniatura. Ele já nos comprou para Ele, nós somos filhos dele. Mas o que Ele deseja para nós? Está aí, acabamos de ler: e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé. E quando você terminar essa oração aí no versículo 19, você vai ver: para que sejais tomados de o quê? Toda a plenitude. De novo, pleroma. Ele já tinha dito no versículo capítulo 1 que a igreja é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Isso é o que a igreja é em Cristo. Mas a igreja deve se tornar aquilo que ela já é. Compreendeu? O paradoxo? O desafio da vida cristã é tornarmos-nos o que já somos em Cristo. Então, para isso, Cristo precisa habitar plenamente no nosso coração. Isso significa, na linguagem de Gálatas 4:19, até que Cristo seja formado em nós. Não é só que Ele nos regenerou e nos deu vida, irmão. Nunca esteja contente apenas com a sua regeneração. Sua regeneração foi o ponto A. Sua regeneração foi você entrar pela porta. Você recebeu vida e natureza de Deus, grandiosa e eterna bênção. Mas se você não andar pela casa, você não vai conhecer nada das riquezas insondáveis de Cristo. Então Ele compartilhou conosco sua vida, para que nós entremos pela porta e conheçamos suas riquezas insondáveis. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé. Cristo formado em nós, para que nossa mente seja a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, Paulo diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. E normalmente se lê aquele texto aplicando a toda a igreja. Errado. Quando Paulo diz nós temos a mente de Cristo, ele está se referindo a ele e aos cooperadores dele. Porque quando ele olha para os coríntios, ele fala assim: vós sois carnais e andais segundo os homens. A mente de Cristo não estava nos coríntios. O que estava nos coríntios é a mente dos homens. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu prefiro Cefas. Contendas e ciúmes, sois carnais e necessitais de leite. Então ele diz: mas nós temos a mente de Cristo. Você viu a diferença? Porque a mente de Cristo não é automática, não, irmãos. A mente de Cristo precisa ser formada em nós, depois que nós fomos salvos. Uma mente transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é Cristo formado em vós. Cristo já nos deu vida. A questão não é que Cristo está em nós, a questão é quanto de Cristo está formado em nós. Nos ocupa o ser, a mente, as afeições, a vontade, as ambições, os desejos, as prioridades, tudo. Então habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha o verso 18:
a fim de poder compreender. Irmãos, essa oração aqui não tem nada de individual, ela é uma oração corporativa, porque ele está dizendo que os santos, dando lugar a Cristo, habitando, ocupando o ser deles como corpo. É claro que isso em primeira instância começa com cada indivíduo, eu preciso me oferecer para isso, mas Paulo ora pela Assembleia, para que Cristo tenha esse lugar na Assembleia, que Cristo lhes esteja ocupando o ser, o foco, as intenções, os desejos, tudo. Então ele diz assim que esses santos juntos terão uma capacidade de desenvolvimento imensa, ilimitada. Então ele fala no versículo 18 assim, a fim de poder compreender, veja, com todos os santos, porque essa então é uma mentalidade da Assembleia, não é de um aqui, de outro ali, não. Você vê que é uma oração corporativa, e quão necessário é a Assembleia ser provada à luz dessa oração? Porque, irmãos, nenhum de nós é noivo de Cristo. Nunca use esse termo no sentido pessoal. Nenhum de nós pode dizer, eu sou noiva. Você não encontra base bíblica para dizer isso, porque a noiva não é individual, a noiva é corporativa. Nós somos a noiva de Cristo, membros dessa noiva, desse corpo. Então o desejo do Senhor não é obter, através do seu trabalho transformador, 1, 2, 3 preparados, adornados. Isso não é assim que funciona. Ele quer ter um corpo adornado, uma igreja gloriosa. Então eu penso, quanto mais vislumbramos a realidade, o significado desse eterno propósito que Deus estabeleceu no seu Filho, cabeça glorioso de um corpo glorioso, quanto mais esse mistério, capítulo 5, grande é esse mistério, mas eu me refiro a quê? Cristo. Só a Cristo? E a igreja. E a igreja. Você vê? Está muito claro qual é o mistério, não é só Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Colossenses 2 vai nos dizer isso. Cristo é o mistério de Deus. Cristo. Agora, qual é o mistério de Cristo? A igreja. Efésios vai dizer isso. A igreja é o mistério de Cristo. Então, quando você junta essas duas coisas, Cristo é o mistério de Deus, a igreja é o mistério de Cristo. Aí você junta essas duas frases, Colossenses e Efésios, você vai entender. O mistério é Cristo e a igreja. Por isso ele fala em Efésios 5. Grande é esse mistério, mas eu me refiro Cristo e a igreja, o novo homem da nova criação, que nós temos falado nele no primeiro dia, né? Então ele prossegue aí, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e vai terminar da mesma maneira que ele terminou no capítulo 1, versículo 23, com a palavra pleroma, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa é a igreja. Nada que ficar aquém irá agradar o Senhor, porque Ele chamou a igreja para esse propósito. Irmão, se alguém escolhesse uma noiva, uma esposa, entre os mendigos, uma mulher que fosse mendicante, e então amasse aquela mulher, trouxesse aquela mulher para junto de si, desse um banho naquela mulher, vestisse aquela mulher, adornasse aquela mulher, sim, ele poderia ter inicialmente lá o seu encontro de núpcias com ela, mas ele nunca poderia dizer assim, foi formado nela um caráter. Não, isso ele não poderia dizer, porque caráter leva tempo. Ele teria que conviver com ela, ele teria que amá-la, servi-la, ensiná-la, cuidar dela, para que nela fosse formado um caráter de esposa, porque até as núpcias ela era uma esposa com caráter de mendiga. Sim? É isso que o Senhor deseja fazer com a sua noiva, formar nela o caráter do noivo, na medida que Cristo vai sendo formado em nós. Essa é a realidade do reino dos céus. Então, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A oração de Paulo aqui em Efésios, a segunda oração, está toda focada na igreja. Você vê? Olha como ele termina. Ora, aquele que é poderoso. Irmão, nunca se esqueça desse versículo. Sabe por quê? É tão comum nós ouvirmos assim. Quando nós olhamos para a igreja hoje, nós estamos completamente desanimados. E não é para menos, né? Quando nós olhamos essas coisas acontecendo, não é possível que Deus se levantará realmente uma igreja gloriosa. Qual será o caminho que o Senhor vai alcançar isso? Veja o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? O que Ele estabeleceu, seu eterno propósito em Cristo Jesus, que é ter uma igreja gloriosa.
poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória. Agora olha o texto. Na igreja. Não é interessante? Interessante Paulo colocar a igreja na frente de Cristo aí. É porque o foco da oração aqui era a igreja. Era o assunto da igreja. Ele vem falando da igreja o tempo todo, não é? Fortalecidos com o poder no homem interior, Cristo habitando nos vossos corações pela fé, à medida de vocês crescendo na largura, no comprimento, na altura, conhecendo o amor de Cristo, sendo tomados toda a plenitude de Deus. Então ele diz: a Ele glória na igreja. Então está totalmente coerente, ele está orando sobre isso, pelo testemunho do Senhor. Então ele fala: a Ele glória na igreja. Aí ele diz: e em Cristo Jesus. A ideia é: a Ele glória na igreja, como essa glória é em Cristo Jesus. Irmãos, como a glória de Deus é em Cristo Jesus? Está vendo? Ele é a glória de Deus. Por isso Efésios 5 vai dizer que ele está lavando, purificando pela lavagem de água pela palavra uma igreja gloriosa. Glória é o que ele é. Então a igreja terá seu caráter formado nela. Não é impressionante? Você gostaria de passar a eternidade do jeito que você está hoje? Com seu coração, seus pensamentos, seus desejos? Pensa bem antes de responder, porque eu vou ter que conviver com você, né? Você comigo. Então é claro, o eterno propósito de Deus passa, sim, por essa plena transformação. Agora, duas coisas para você pensar aqui. Primeiro, essa transformação não é automática. Temos procurado enfatizar isso desde o início. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ouça para quê? Para ser inócuo? Não. Ouça para responder. Ouça para avançar. Ouça para dispor seu coração para que o Senhor vá mais fundo. Para que o Senhor sonde nosso coração. Conforme lemos em Jeremias. Ele possa esquadrinhar, provar, retirar o velho, edificar o novo, levar a ruína quem tem que ser levado à ruína, levantar aquilo que precisa ser levantado, despindo-nos do velho homem, revestindo-nos do novo homem. Esse é o processo de Deus. Primeira questão. Segunda questão. Irmão, não tenha dúvida. O Senhor fará isso com um povo no meio do povo. O princípio do remanescente no Velho Testamento é o mesmo princípio dos vencedores no Novo Testamento. Quando ele olhou para 7 igrejas, para todas as 7, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De dentro da igreja, ele está chamando vencedores. Você não tem como negar isso, porque é muito claro nas Escrituras. Então, se você pensar que o Senhor fará isso de modo geral, em primeira instância, você vai ter dificuldade. Porque em primeira instância, ele fará isso com um povo no meio do povo. E acho que aqui nós estamos entrando em coisas mais profundas. Precisam ser examinados mais devagar. Né? Mas deixa eu colocar uma figura para os irmãos tentarem colocar nela essa ideia. Lembra quando os sacerdotes foram passar o Jordão? Você lembra bem o que aconteceu ali, a passagem do Jordão? Quando eles se acampavam, o tabernáculo era colocado no meio e 3 tribos de cada lado. 12. 3 de cada lado, norte, sul, leste, oeste. Quando eles caminhavam, 6 na frente, 6 atrás, e a arca no meio. Quando eles foram passar o Jordão, a ordem de Moisés foi que os levitas, carregando a arca, se adiantassem. Sabe o que isso significa? Eles tinham a arca sobre os ombros. A linguagem do Novo Testamento, isso significa a primazia e a preeminência de Cristo. Então eles se adiantaram a todo o povo e receberam uma ordem: quando os vossos pés tocarem as águas do Jordão, elas se abrirão. Ou seja, responsabilidade da fé. Eles não iam chegar na beira do Jordão e ficar orando: abre o Jordão, abre o Jordão. Eles deveriam colocar o seu pé na obediência responsável que o Senhor falou. Porque o Senhor falou: quando tocar, se abrirão. Não ia abrir por oração, como por qualquer outro meio. Ia abrir pelo pé tocado. Então, quando eles tocaram o pé, as águas se abriram. E diz a palavra que o Jordão transbordava por todas as suas ribanceiras. Era a época de enchente do Jordão. Então o Jordão se abriu e entra aquele primeiro grupo, os levitas com a arca no ombro, os sacerdotes. E fazem o quê? Atravessam? Não, para. No fundo do leito do Jordão, no leito do Jordão. E ali eles ficam até que todo o povo passe. Então eles foram os primeiros a entrar e os últimos a sair. Irmão, você compreende o preço que o Senhor nos tem chamado a pagar?
por todo o seu povo. Compreende? O Senhor nos tem chamado, aqueles que têm pela graça da revelação do Senhor, compreendido a visão do eterno propósito de Deus em Cristo, têm sido chamados para ser os primeiros a entrar na morte, porque Jordão significa morte, é um tipo na Bíblia de morte, por isso o batismo é realizado no Jordão. A própria palavra Jordão significa descendo. Você lembra? Ele vai lá, nasce lá no Monte Hermon, passa pelo Mar da Galileia e termina no mar o quê? Morto. Descendo Jordão. Então, os levitas foram os primeiros a entrar na morte, os últimos a sair da morte. Interprete isso agora, na linguagem do Novo Testamento. Porque o Velho Testamento é um livro de historinha, né? Ele está aqui, segundo Romanos 15 diz, tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Sim? Então interpreta essa passagem à luz do Novo Testamento. Qual seria a interpretação? 2 Coríntios capítulo 4. Paulo fala assim: nós somos entregues à morte por causa de Jesus, dia a dia. Em tudo somos atribulados e provados, e perplexos e etc. Aí ele fala assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Você viu? A única maneira de nós fluirmos vida para outros do povo de Deus é nós permanecermos na morte. O que significa nós permanecermos na morte? O trabalho da cruz, nossa vida, o caminho da cruz. O que é o caminho da cruz? Vamos falar um pouco sobre ele antes de nós concluirmos. Irmão, a cruz, ela tem um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. Sem conhecer o caminho da cruz, nós nunca chegaremos à plenitude de Deus. Sem cruz, nunca haverá trono. Lembra que o Senhor disse à igreja de Laodiceia: ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Como o Senhor Jesus chegou nesse trono? Qual foi o caminho que ele seguiu? Cruz. Mateus 16 ele diz: desde esse tempo começou Jesus a ensinar os seus discípulos que lhe era necessário, não opcional, necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas, ser morto, crucificado, ao terceiro dia ressuscitar. Aí Pedro chamou e disse: não suceda isso, porque nós sempre damos um não para a cruz, tanto no sentido lá, Pedro no caso, da cruz do Senhor Jesus, como no caminho da cruz para nós, o que ele significa. Irmãos, a mensagem da cruz nós a conhecemos. A palavra da cruz no que concerne a cruz do Senhor Jesus, a cruz objetiva. Ele morreu como substituto por nós. Que maravilhosa morte! Quando ele morreu, nós morremos com ele. Que maravilhosa inclusão na morte de Cristo, Romanos 6. Mas tudo isso é objetivo. O caminho da cruz fala de algo subjetivo. O caminho da cruz significa que nós, quando nos oferecemos como discípulos do Senhor Jesus, tomando o seu jugo, nós devemos permitir que o trabalho da palavra de Deus e o trabalho da providência de Deus, nós vamos explicar melhor isso aqui, esses dois braços do caminho da cruz, trabalhem em nossas vidas aqui e agora, subjetivamente falando. Isso não tem relação com a obra que Cristo fez. Aquela obra ele fez sozinho, aquela redenção é perfeita, ele realizou uma obra completa, ele disse: está consumado, ele morreu por nós, nós morremos com ele. Mas o caminho da cruz é subjetivo, ele vai além disso. O caminho da cruz significa: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Esse é o caminho da cruz, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para o quê? As nossas alma. Você vê que é importante essa questão da salvação da alma? E encontrareis descanso para as vossas almas. Sabe o que nos dá cansaço? Esse nosso cansaço tem um nome, chama eu. Esse é a causa do nosso cansaço. O Senhor disse que nós tomamos, quando tomamos o seu jugo, nós encontramos descanso para as nossas almas. Sabe por quê? Não sei se aqui em Pernambuco, como é em Minas, esse jugo é chamado de canga. Tem esse nome aqui? Lá também. O mineiro conhece muito bem canga, né? Você sabe disso. E aquela canga, ela é feita de madeira para colocar aqueles dois animais no mesmo jugo, ou na canga.
para que eles trabalhem juntos. Então funciona assim: o animal mais velho, adestrado, provado, obediente, ele é colocado do lado de um animal mais novo, cheio de força, né? Já mais jovem, não está adestrado. Se passar um passarinho do lado ali, ele vai querer correr, ele se assusta, não é? Mas o boi mais velho, mais pesado, mais adestrado, ele está ali para garantir a situação. Só que ele vai levando como que aqueles trancos no pescoço o dia todo. Termina o dia, ele deve olhar para o boi mais novo assim e falar: nossa, você não sossega comigo, quer me dar um trabalho, é o meu pescoço conquistado, não é? Porque ele quer correr para lá, ele fica para trás, o outro quer avançar, ele não vem, ele é emperrado, não é? Ou ele quer correr rápido demais, o outro quer segurar ele aqui na marcha constante, não é? Esse é o trabalho do Senhor nos discipulando. Nós somos assustados, medrosos, não é? Não sabemos o ritmo da marcha. Então ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga. Isso significa: só tem lugar para o pescoço de mais um. Não tente colocar o pescoço da sua esposa no jugo de Cristo, é só ela que pode fazer. E nem tente colocar o pescoço do seu marido, coloca o seu, para que através do seu testemunho ele seja influenciado. Então o Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei. Olha a palavra, irmãos, aprendei. Paulo usa essa palavra escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o resultado do caminho da cruz, quando nós conhecemos o caminho da cruz. Então ele diz: Senhor Jesus, aprendei de mim, porque eu sou, olha o eu sou aí de novo, não na forma como João usa, né? Mas aprecie esse eu sou, porque eu sou manso, nós não somos, e humilde, nós também não somos, de coração, e achareis descanso para as nossas almas. Que maravilhoso discipulado! Como esse discipulado acontece em nós? Pelo trabalho objetivo da cruz, porque Cristo morreu por nós, porque nós morremos com Cristo? Não, mas porque nós estamos andando no caminho da cruz, consequência de todo esse trabalho objetivo que foi feito na cruz. Nós nos oferecemos como discípulos na escola de Cristo, escola que não tem férias, escola de 24 horas, 7 por semana, 30 por mês, ano todo, escola sem férias. Só que não é uma escola compulsória, porque ele diz: se alguém quer vir após mim, tem um ser. Se nós queremos colocar o pescoço ali ou não. Então esse é o caminho da cruz. A cruz não é compulsória, a cruz é tomada. Compreendeu? Vamos tentar colocar isso agora, explicando esses dois braços aqui do caminho da cruz. Primeiro, o primeiro braço do caminho da cruz, que nós devemos tomar, lembre-se sempre, voluntariamente. Alguém impôs a cruz sobre o Senhor Jesus? A cruz foi compulsória para ele? Claro que não. O que ele diz em João 10: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente, essa é a cruz, eu espontaneamente a dou. Essa é a cruz, e esse é o caminho da cruz para nós. Por isso, se alguém quer vir após mim, nós podemos ser regenerados, somos filhos de Deus, o Espírito habita em nós, mas não estamos andando e vivendo no caminho da cruz, em verdadeiro discipulado a Ele. E qual o resultado disso? Cristo não está sendo formado em nós. Compreendeu isso, irmão? Então, primeiro lado do trabalho do caminho da cruz, o trabalho da palavra viva e eficaz de Deus. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva fala da natureza dela, Deus é um Deus vivo, então sua palavra é uma palavra viva. Mas eficaz fala da operação dela. Ela é viva e ela é eficiente, ela é certa para operar, opera onde ela tem que operar, eficaz. Aí diz assim: mais cortante que qualquer espada. Não é uma boa tradução, a ideia ali é a adaga, era uma faca curta, não era uma espada de luta de guerreiro, era uma faca curta, de no máximo um côvado, 45 centímetros, que o sacerdote usava para dissecar sacrifício. Então o pano de fundo por trás ali não é de guerra, é de altar, é de sacrifício. Então ele diz: a faca do sacrifício é a palavra viva de Deus. Você vê de novo aqui Paulo trazendo à luz, se é Paulo que escreveu Hebreus, né? Creio que não, penso que talvez seja Lucas. De qualquer maneira a mentalidade de Paulo está ali, não é? Então trazendo para a realidade espiritual aquilo que aconteceu
em Levítico, o que acontecia em Levítico. Então ele diz que essa faca do sacrifício, ela disseca alma e espírito, ou seja, o que provém de nós mesmos e o que provém de Deus pelo Espírito, alma e espírito, juntas e medulas. E veja aqui, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Que tremenda espada é essa, hein? Faca é essa, palavra viva e eficaz. Ela vai fazer aquilo que nós vemos em Jeremias, ela vai esquadrinhar, sondar nossa mente e nosso coração. Irmão, ninguém pode chegar lá, ninguém, nem nosso cônjuge, nem nossos irmãos, nem ninguém. A palavra de Deus chega no nível que ninguém chega. Sonda a mente e sonda o coração. Agora veja o C aqui, C. Se nós não acolhermos a palavra que o Senhor tem nos falado, Hebreus 4, o contexto do verso 12, é o verso 2 que nós já citamos, né? Que vai dizer que se a palavra que aquela geração do deserto ouviu não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé. E nós já vimos que fé significa isso, agarrar a palavra. Fé é unir-se, fé é pegar aquilo e dizer: o Senhor me falou, e eu quero que Ele trabalhe minha vida sim, fundo nessa área. Não quero viver dessa maneira mais, me arrependo disso e daquilo, quero ter a minha mente mudada nesse sentido. Na sua luz vemos a luz. Não é introspecção. Introspecção é a pior doença espiritual. Você vira os olhos para dentro, você olha para você, terrível, fica tomando a sua temperatura o tempo todo. Sabe qual é o resultado da introspecção? Só tem dois possíveis. Ou você tira a sua temperatura espiritual e diz: ó, como eu estou quente, e você se ensoberbece. Ou então você tira a sua temperatura e diz: ó, como eu estou frio, e você se deprime. Soberba e depressão são resultados do mesmo ego, polos extremos do mesmo ego. É o ego que ensoberbece, é o ego que deprime. Quando nós somos chamados para o discipulado a Cristo, nós estamos livres da soberba e livres da depressão. Por isso Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas ele diz: eu aprendi. E o convite do Senhor é: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Percebe como maravilhoso é isso, irmão? Então o primeiro lado do caminho da cruz, que você precisa escolher tomar, não vai ser posto a você, é acolher ou não a palavra viva e eficaz de Deus. Tiago 1,21, que também citamos aqui: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Você pode acolher ou pode não acolher. Acolhei a palavra em vós implantada, ela é poderosa para salvar as vossas almas. Tiago 1,21. Então está muito claro que quando Deus nos dá a sua palavra, ela não é compulsória. Nós podemos pegá-la ou nós podemos deixar que ela se desfaia, uma peneira furada. É a ideia de Hebreus capítulo 2. Retenhamos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A palavra desviemos no original tem 3 sentidos. Um deles significa um vaso furado. Você leva um vaso para pegar água, a fonte, o furo é pequeno, você consegue encher o vaso, mas à medida que você vai carregando, a água vai vazando. Quando você chega em casa, um balde seco. Você não acolheu a palavra implantada, né? Você se desviou, é a ideia de Hebreus 2,1, para que dela jamais nos desviemos. Então o caminho da cruz, em primeiro lugar, significa acolher a palavra que Deus nos tem falado. Se acolhermos, ela é viva e eficaz e mais cortante que qualquer faca de sacrifício, e opera até dividir alma e espírito, sondar mente e coração, e fazer o que em nós? As minhas palavras, ou as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. Foi o que o Senhor falou em João 6. Então, na medida que acolhemos a palavra dele, mais da vida de Cristo nós participamos, subjetivamente. Em outras palavras, isso significa: mais de Cristo mesmo é formado em nós. E esse é o nosso descanso. Então, o primeiro braço do caminho da cruz: acolher a palavra viva e eficaz. Mas tem aqui um segundo braço, precioso: a providência de Deus. O que é a providência de Deus? É o arranjo circunstancial. Irmão, nós precisamos agarrar esse outro braço do caminho da cruz. E sabe por quê? Se nós não fizermos, nós vamos ter muitos problemas. Primeiro, nós não creremos de fato, de verdade, que Deus é o único soberano, e que para nós que somos dele e cremos que há um só Deus, o Criador de todas as coisas, no qual tudo subsiste, nós não cremos que ele é quem ordena as circunstâncias. Então a nossa vida vai ter que ser vivida na base da sorte e do azar. Não tem outro caminho, né?
do incidente, do acidente. Mas se nós cremos na soberania absoluta de Deus, então nós cremos que as circunstâncias dos filhos de Deus são arranjadas por Deus e são administradas por Deus. Aí se você dizer, mas se eu ando na tolice do meu pecado, você vai colher as consequências da tolice do seu pecado. O que o homem semear, isso também ceifará. Mas, esse Deus soberano, tremendo, Ele é capaz ele é o seu desejo, não significa que Ele vai fazer, porque depende de nós, mas Ele deseja que o nosso descaminho nos ensine profundas lições espirituais. Mas de novo nós precisamos ter um coração para aprender. Davi andou um tremendo descaminho espiritual. Se ele não tivesse um coração para aprender, ele podia simplesmente continuar seguindo o seu caminho. Ele começou bem, entre aspas, não foi? Ele começou tentando chamar o marido da mulher para cobrir o pecado dele. Aí o marido daquela mulher não quis nem entrar na casa dele para dormir com a esposa dele. Aí como não deu certo a primeira tentativa, ele falou, e agora o que eu vou fazer? Então agora eu mando esse homem lá para a guerra, põe ele na frente do exército, né? Sabe o que significa? Urias, fogo de Deus, ou luz de Deus. Quando Davi mata Urias, ele mata a luz de Deus, o fogo de Deus. Urias, o próprio Urias leva a carta na mão dele. Tão fiel ele era que ele nem abre aquela carta para ler. Aquela carta dizia para ele ser posto na frente da batalha para morrer. Esse era o fiel Urias, luz de Deus, que queria falar com Davi, mas Davi não ouviu. Davi matou a luz de Deus. Então Urias vai, leva a carta, põe na frente do exército, morre. Os irmãos sabem o resultado da história. O resultado da história é Natan. Natan chega para Davi e conta uma parábola da cordeirinha, do homem que só tinha uma cordeirinha, e que quando veio um homem muito rico, recebeu os convidados, foi dar um banquete para eles, ao invés de pegar das muitas cordeirinhas que ele tinha para fazer um churrasco lá para o convidado, ele vai lá pegar a única cordeirinha que seu vizinho tinha para matá-lo. E Davi fica muito indignado e diz assim, esse homem tem que morrer. E Natan diz assim, esse homem é você. Então Davi escreve o Salmo 32 e o Salmo 51. Enquanto caleis meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. A tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou uma sequidão de estímulo. Irmãos, a luz de Deus sobre nós, ela pode ser acolhida ou não acolhida. Na misericórdia do Senhor, na sua administração dos nossos descaminhos, Ele tanto fala conosco. Mas quanto tempo nós vamos levar para ouvir o Senhor através das circunstâncias? Por isso, esse outro braço do caminho da cruz, a providência de Deus, também não é compulsória. Nós precisamos aprender. O irmão, uma vez, o Otmani, falando sobre uma irmã que conhecia esse caminho da cruz e andava nele, uma dama, ex-dama francesa, chamada Madame Guyon. Já ouviu falar nela? Uma mulher bonita, rica, da nobreza francesa, foi alcançada pelo Senhor. Quando ela foi alcançada pelo Senhor, ela se entregou totalmente ao Senhor, como discípulo dele. Então, ela orou ao Senhor para que despisse a ela dos seus adornos naturais. E o Senhor começou a trabalhar a vida dela. Então, citando a experiência dela, o irmão Otmani diz assim: nós precisamos aprender a nos curvar e a beijar a mão que trata conosco, como fazia a irmã Madame Guyon. Porque a vida daquela irmã se tornou um testemunho para a igreja, por causa do que o Senhor fez com ela, a vida dela como discípulo de Cristo, deixando mais ou menos como Moisés, deixando aquela posição de glória do trono e descendo a posição de uma fiel discípula do Senhor, que impactou a geração dela no meio do catolicismo, antes da reforma protestante. Maravilhoso, porque ela se ofereceu para andar no caminho da cruz. Então o trabalho da providência de Deus, do arranjo das circunstâncias, não é compulsório. O Senhor está sim arranjando as circunstâncias, mas nós estamos ajoelhando e beijando a mão que trata conosco, ou nós estamos pondo culpa em outros, transferindo pecado, dizendo que nós somos infelizes, que na nossa vida nada dá certo, que essa porta não abre, que a outra só fecha, e etc, etc. Né? Então nós estamos aprendendo a dizer: fala, Senhor, teu servo hoje.
para que o trabalho das circunstâncias possa ser o trabalho da cruz em nossas vidas. Então você vê que não é compulsório, depende da sua resposta, tanto à palavra quanto às circunstâncias. O Senhor não prepara discípulos na marra, Ele diz: vem, vinde após mim, toma meu jugo. É só um convite, você escolhe ou não escolhe. Então o Senhor nos ajude a ver isso com clareza. E isso é o caminho da cruz, é o único caminho para fazer discípulos de Cristo. Então o Senhor nos ajude a ver isso, irmão. Não teremos tempo de entrar mais a fundo na questão do novo homem corporativo, a igreja, pelo menos nesse tempo. Mas entendi ser o encargo do Senhor, compartilhar especialmente esse assunto do caminho da cruz, hoje pela manhã. Leve isso diante do Senhor, ore a Ele, para que Ele clareie para você que a obra de Cristo é muito mais do que o objetivo. A obra de Cristo é subjetiva. A cruz deve se processar em nós dia a dia, pelo trabalho da palavra e pelo trabalho das circunstâncias. E que nós possamos ser então discípulos de Cristo, que tomaram o seu jugo. Resultado para nós? Descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Outro resultado para nós? Seremos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Ainda o terceiro consequente resultado, nós teremos uma entrada amplamente suprida no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque essa é a promessa do Senhor, 2 Pedro, capítulo 1. O Senhor nos ajude a compreender essas coisas com clareza. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós queremos confiar a Ti, a Tua palavra compartilhada e os nossos corações. Senhor, nosso desejo é que haja uma penetração do que o Senhor desejou nos ensinar nessa manhã, uma penetração em nossos corações. Que a Tua palavra lance raízes, que a Tua palavra clareie, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, luz para os nossos caminhos. Senhor, que pela Tua bondade, tudo aquilo que não entendemos nessa manhã, que o Teu Espírito mesmo possa encontrar lugar para explicar aos nossos corações. Abre Tua palavra a nós. O Senhor é o único mestre da Assembleia, só o Senhor pode nos ensinar, e nós te pedimos que o Senhor faça isso, para o louvor da glória da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a mim.
na vida do pastor Roberto, mas à noite nós continuamos. À noite estava compartilhando conosco o nosso irmão Luiz lá de Goiânia. Vamos ser mais enriquecidos, de glória em glória. Amém, queridos? Estamos abençoados e temos muito que quebrantar o nosso coração e voltar para a palavra. Senhor, leva-nos pelo teu caminho. E obrigado, Senhor, por trazer os teus filhos para ser instrumentos para abrir os nossos olhos mais e mais. Nós queremos o caminho da cruz. Esse é o nosso único caminho, não tem outro caminho. Se a gente quiser caminhar por outro, é outro caminho, outro que não é o caminho, que não é o Evangelho. Amém, queridos? Uma noite voltamos, estamos aqui, continuando. E na terça-feira, aqueles irmãos que puderem, o pastor Romeu vai estar lá na igreja de Abreu e Lima. Hoje à noite ele estará lá em Piedade. O irmão Luiz vai estar aqui conosco. E terça-feira, lá na congregação de Abreu e Lima. E na quarta, quinta e sexta, nós estaremos lá em Campina Grande. Vamos lá continuar recebendo. Quarta-feira nós estamos aqui juntos. Na quinta e sexta eu estarei lá, mas quarta eu estou aqui. Para a gente continuar meditando neste caminho. E na sábado ele vai para Fortaleza. Os dois vão para Fortaleza e vão estar com os irmãos lá em Fortaleza. Que o Senhor enriqueça a vida deles. Amém? Nós somos muito agradecidos. Obrigado, irmãos, por ter vindo e deixado um dom. E obrigado, irmão Luiz, à noite vai compartilhar. Até que Cristo seja formado em nós e até que a glória de Cristo seja vista através do teu corpo. Senhor, usa esta congregação, Senhor. Toma esta congregação, Senhor, para manifestar a tua vida e a tua glória. Ensina-nos, aperfeiçoa-nos, corrige-nos, quebra-nos, mas faz segundo o teu propósito, segundo a tua vida. Em nome de Jesus, guarda os teus filhos de volta para casa. Protege cada um deles, Pai. E que essa palavra, essa semente, não caia num vaso furado, Senhor. Que ninguém perca essa semente, essa água. Mas que essa água seja guardada e ela seja aproveitada, Senhor, por cada um dos nossos irmãos. E continue a falar conosco, para a glória do teu nome, Senhor. Seja assim. Amém? Deus abençoe você. Bom almoço. Não coma muito, não. Senão você vai ficar muito pesado, vai